eu gostaria de fazer um esclarecimento e uma solicitação ao plenário. Durante as últimas semanas, os últimos dias, várias matérias estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, mas especialmente posso falar em relação ao Senado Federal, inclusive sendo deliberadas nas comissões respectivas do tema correlato, que tratam em relação ao estabelecimento de alguns pisos salariais de servidores brasileiros e também da educação, das categorias da educação, a questão relacionada aos odontólogos, a questão relacionada aos enfermeiros, a questão relacionada aos médicos, a questão relacionada aos gari. Tem uma proposta de emenda constitucional que está sendo deliberada na Câmara dos Deputados que trata de um valor junto ao orçamento do Brasil, a questão da assistência social e que vai chegar no Senado Federal. E todas as semanas, esta presidência está ouvindo as solicitações dos senadores. Todas as semanas, as senadoras e os senadores estão cobrando da presidência e da mesa a inclusão desta matéria na pauta de deliberação. E acaba que parece para a sociedade brasileira e para os senadores que a presidência do Senado Federal não está querendo tramitar e deliberar essas matérias e esses assuntos. Ocorre que eu estou falando, e falei várias vezes e repito novamente a vossas excelências, que a gente procura consultar o governo, consultar as categorias, consultar as entidades, no que diz respeito aos pisos desses funcionários que servem o Brasil, sejam nos municípios brasileiros, sejam nos estados brasileiros, ou sejam na União. E a gente precisa, e é o meu entendimento, compreender se os municípios e os estados brasileiros terão condições de pagar esses salários quando nós votarmos uma lei referente obrigando terem um piso. Quando a gente votar a lei e obrigar a sanção ou o veto presidencial, vai ter que ter a fonte da receita para o pagamento desses pisos. Então eu quero dividir com vossas excelências essa preocupação, porque não é que a mesa esteja boicotando ou atrapalhando a deliberação desta matéria. Porque quando a gente consulta municípios que serão impactados com a votação dessas legislações estabelecendo piso em salário, há um reflexo imediato nos orçamentos dos municípios, dos estados e da União. E acaba toda semana as cobranças da presidência para colocar na pauta de deliberação, muitas das vezes expondo as senadoras e os senadores a votarem sim ou não uma matéria, em função de não sabermos se isso causará um desequilíbrio orçamentário, financeiro, nas contas públicas desses municípios. Quando a gente conversa com a Frente Nacional dos Prefeitos e com a Confederação Nacional dos Municípios, a todo instante, vossas excelências são cobrados por isso, os prefeitos falam para todos nós que os recursos dos repasses não dão conta, muitas das vezes, de pagar o salário dos servidores de pequenos municípios do Brasil ou de estados que não possuem uma arrecadação específica, ou expressiva, perdão. Eu queria pedir para as lideranças partidárias, com serenidade, com tranquilidade, com seriedade, tratar este assunto, para não ficar todo o tempo o presidente Davi é o responsável de não patar a matéria do piso da categoria A, da categoria B, da categoria C ou da categoria D. Porque se nós tivéssemos condições de pagar esse salário, eu colocava todos os pisos para votar e nós ficaríamos bem
perante a opinião pública e a sociedade brasileira e as redes sociais, e a gente tem que saber se esses municípios vão ficar bem quando não tiverem no segundo mês o recurso para pagar aquele servidor que por uma lei será obrigado a ter um piso. Então eu queria pedir a vossas excelências, a minha decisão não é botar na pauta nenhum, mas eu quero ouvir vossas excelências para a gente buscar um entendimento também com o governo federal, com os estados brasileiros e com os municípios brasileiros e decidir em conjunto quais as matérias nós vamos deliberar no plenário do Senado que impactam direta ou indiretamente nas finanças públicas do Brasil, para que a gente possa manter o equilíbrio das contas públicas nos municípios brasileiros, nos estados brasileiros e na União.